Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Já passamos da metade do livro, já estamos caminhando para o final. Atos que só tem 28 capítulos, então já estamos encerrando o estudo do livro. Já estamos caminhando para encerrar o estudo do livro. E hoje nós vamos ler o capítulo 23, que é Paulo perante o Sinédrio, que é como se fosse a Suprema Corte Judaica, como se fosse o STF judaico. O comandante, que vimos que prendeu Paulo, ele sabia que Paulo não poderia ser açoitado e não poderia ser mantido preso também, por ser cidadão romano. Então o comandante ele convoca as autoridades judaicas, que são os sacerdotes, e chama Paulo também para o Sinédrio. E Paulo ele vai começar o seu discurso lá no Sinédrio dizendo o seguinte: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, Paulo já encontra lá no Sinédrio uma primeira oposição, que é do sumo sacerdote. Que o sumo sacerdote, ouvindo Paulo falar, ele manda que alguém que está ali perto de Paulo o batesse em sua face, ou então o batesse em sua boca. E Paulo, ouvindo aquilo, ele fica extremamente irado, Paulo fica extremamente irritado com aquilo que o sumo sacerdote havia falado. E Paulo, ele retruca o sumo sacerdote, ele responde o sumo sacerdote. É como se ele tivesse jogado também uma maldição nele. E aonde ele responde o seguinte: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Então Paulo, extremamente irritado com o sumo sacerdote, extremamente bravo, o retruca, o responde. E quem estava perto de Paulo e ouviu o que Paulo estava dizendo, fala com Paulo: olha, esse é o sumo sacerdote. Como que você tem coragem de falar assim com o sumo sacerdote? E Paulo, ele responde que ele não sabia que o sumo sacerdote, Ananias, que ele era o sumo sacerdote ali naquele momento. Paulo responde que ele não sabia que era o sumo sacerdote, que ele estava se dirigindo a essa autoridade. E Paulo, ele cita um versículo que está em Êxodo 22, versículo 28, que fala que não se pode falar mal de nenhuma autoridade. Então Paulo é como se ele estivesse se desculpando por não saber que era o sumo sacerdote, e ele cita esse versículo que está em Êxodo, como se fosse uma reparação por não saber que era o sumo sacerdote. E Paulo ele continua o seu discurso no Sinédrio, e ele sabia que lá no Sinédrio tinham dois grupos, que era o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. E Paulo, eu acredito que Paulo foi muito sábio ali naquele momento, foi bastante inteligente também, porque é como se ele usou disso, dessa situação de haver dois grupos lá dentro, para que ele conseguisse sair ali do Sinédrio, para que ele conseguisse escapar desse julgamento que estava ocorrendo ali. Porque o grupo dos saduceus era um grupo que não acreditava na ressurreição, não acreditava em espíritos, não acreditava em anjos. É como se fosse um grupo totalmente materialista. E tinha um grupo dos fariseus, a qual Paulo fazia parte. E Paulo, sabendo disso, ele começa o seu discurso, aliás, ele dá continuidade ao seu discurso da seguinte forma: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E de fato, Paulo ele pregava a ressurreição do Messias, de Jesus, que Jesus havia morrido e que ele havia ressuscitado e que Jesus era o Messias. E Paulo ele estava exatamente fazendo isso, E que também Jesus ele futuramente iria julgar os vivos e os mortos, e ele acreditava na ressurreição. O grupo dos saduceus não acreditava na ressurreição, e o grupo dos fariseus já acreditavam na ressurreição. E ali já começa uma discussão entre os dois grupos e começa um alvoroço, começa uma confusão que chegou ao ponto do comandante mandar os seus soldados tirar Paulo do meio deles, aonde que a confusão foi tão grande que
o comandante teve que intervir novamente e tirar Paulo ali do meio daquela briga generalizada. E aí nós vemos que Paulo ele foi levado para Fortaleza, né? Paulo ele foi retirado daquele local e foi levado para Fortaleza. E aí Jesus aparece novamente para Paulo, né? O encorajando para que ele continue pregando o evangelho. E ali Jesus dá um ânimo para Paulo, para que ele continue pregando e promete para ele que ele vai levar o evangelho até Roma, né? Assim como ele havia pregado o evangelho em Jerusalém, ele vai agora pregar o evangelho em Roma. E dando continuidade no texto, nós vemos que os judeus começaram uma conspiração para matar Paulo. E vemos que é mais ou menos ali 40 homens, mais de 40 homens para matar Paulo. E um sobrinho de Paulo, ele fica sabendo dessa conspiração para matar ele. E ele vai levar isso para Paulo. E Paulo orienta, o levando até o comandante. E nisso, o comandante, ele temendo toda aquela situação, porque Paulo poderia ser morto em seu comando, né? E ele temendo essa situação, o comandante ele reúne quase ali 500 soldados para proteger Paulo, porque ele estava levando o caso de Paulo para o governador Félix, que ele já tem mais autoridade, ele já poderia resolver mais essa situação. E ele escreve uma carta para o governador, dizendo o seguinte: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Paulo, ele chega ao governador com essa carta e ele fica no palácio do governador esperando os opositores dele chegarem. E aqui nós encerramos o capítulo 23 do livro de Atos. Amém? E o próximo capítulo 24, onde vai falar sobre o julgamento de Paulo perante Félix. E encerramos aqui. Amém? Espero que vocês tenham acompanhado, anotado. Amém? Então até o próximo capítulo.